Olá pessoal, meu nome é Elcio, estamos aqui de volta estudando Direito Civil, Direito das Coisas, e hoje a gente vai estudar uma matéria que particularmente para mim é muito interessante, porque foi minha dissertação de mestrado já há quase 20 anos. Eu tenho um livro escrito sobre isso, que é o condomínio edilício, ou condomínio em edifícios, ou condomínio horizontal. É isso mesmo, condomínio horizontal, porque são planos horizontais em relação ao solo. Então, se você mora em um apartamento, você mora em um condomínio horizontal, ou um condomínio edilício, ou um condomínio em edifício. Não fale prédio, porque para nós que estudamos direito civil, prédio é sinônimo de imóvel. Todo mundo mora em um prédio. Quem mora em casa mora em prédio, quem mora em fazenda mora em prédio, quem mora em apartamento mora em prédio. Então, o nome correto de condomínio em edifício, ou condomínio edilício, ou condomínio horizontal. Qual que é a diferença básica entre o condomínio edilício e o condomínio geral, que a gente estudou no último vídeo? No condomínio geral, não existem partes de uso exclusivo, enquanto no condomínio edilício, existem partes de uso exclusivo e partes de uso comum. Então, veja bem, eu moro em um apartamento, eu moro em um condomínio edilício com a minha família. Da porta para dentro do apartamento, quem é que manda? Isso, a minha mulher. Né? Da porta para fora do apartamento até a porta de fora do edifício, mandam 45 pessoas. O edifício que eu moro são 45 apartamentos. O condomínio é edilício porque existem partes de uso exclusivo do Elcio, ou seja, a parte de dentro do meu apartamento, e existem partes de uso comum, as escadarias, o hall de entrada, a piscina que tem lá embaixo, o salão de festa, o elevador, tudo isso são partes de uso comum. Então essa é a principal diferença do condomínio geral para o condomínio edilício. Como é que se institui um condomínio edilício? Através do registro da convenção, através do registro no cartório de registro de imóveis da convenção de instituição do condomínio. Essa que é a forma comum, é a forma ordinária de se instituir um condomínio, através do registro da convenção de condomínio no cartório de registro de imóveis, onde tinha a matrícula imobiliária do terreno onde foi construído aquele edifício. Então, na própria matrícula imobiliária, vai ser averbada a construção e vai ser registrada a convenção de condomínio onde foi erigida aquela construção. É assim que, em regra, se institui um condomínio edilício. Também pode ser instituído por testamento, embora eu nunca tenha visto, mas há a previsão na lei. Antes de entrarmos no estudo condominial, eu disse no último vídeo e repito agora, que um número importantíssimo no estudo do condomínio é o número da fração ideal. Fração ideal, cota parte, cota ideal ou quinhão. Essas palavras, essas expressões são sinônimas. Fração ideal, cota parte ou quinhão. A melhor forma de falar, na minha opinião, é fração ideal. O que é a palavra fração? O que significa fração se você for olhar no dicionário? Fração é uma parte. Fração é um quociente. O que é a palavra ideal no dicionário? É algo imaginário. Portanto, que a fração ideal é uma parte imaginária da propriedade condominial. Todo mundo que é condômino tem uma fração ideal. E essa fração ideal representa a parte que você é proprietário sobre todo o condomínio. Todo mundo que é condômino, quer no condomínio geral, quer no condomínio edilício, tem uma fração ideal. Então, por exemplo, lá onde eu moro, eu falei que são 45 apartamentos, são 15 andares, 3 apartamentos por andar. Cada um dos 45 apartamentos, na sua matrícula imobiliária, tem lá, fração ideal 0, algo. A fração ideal é sempre o número representado por 0, alguma coisa, algum algarismo. Por quê? Porque é uma parte. Então é sempre 0, algo. O somatório das frações ideais dos 45 apartamentos do meu condomínio edilício vai dar o número 1. Então, a minha fração ideal é 0,0 alguma coisa. E o somatório das 45 frações ideais
lá de onde eu moro, vai dar o número 1. Portanto, o somatório das frações ideais dos condôminos sempre vai dar o número 1, ou seja, 100%. É obrigatório constar da convenção de condomínio, dentre outras informações, a fração ideal de cada unidade condominial. Cada apartamento, ou cada loja, ou cada vaga de garagem, ou cada sala, né? Cada unidade condominial tem na sua matrícula imobiliária, eu já disse e repito agora, uma fração ideal que está registrada na matrícula imobiliária. Isto é indispensável. E na convenção de condomínio já se estipula: apartamento 101, fração ideal X. Apartamento 301, fração ideal Y. Apartamento 401, fração ideal Z. E esse cálculo de fração ideal, ele não é um cálculo puramente aritmético de acordo com a extensão do imóvel, não. Não é porque onde eu moro, por exemplo, tem apartamentos de cobertura. O meu apartamento é o comum, mas tem apartamentos de cobertura, apartamentos duplex, que tem área, o dobro da área do meu apartamento. Isso não quer dizer que o apartamento duplex, lá da cobertura, vai ter fração ideal o dobro da minha, não. Não é assim, existem cálculos de engenharia, de NBR, que estipula lá como se calcula a fração ideal. Um jurista ou estudante de direito não precisa de saber como se calcula a fração ideal. Por exemplo, onde eu moro, os apartamentos de cobertura, os apartamentos duplex lá da cobertura, têm fração ideal 50% maior do que a minha. 50% maior do que a minha. Então, se minha fração ideal for 0,2, a fração ideal da cobertura é 0,3, por exemplo. E isso é muito sério. Saber a fração ideal de cada condômino é importantíssimo, tanto no condomínio geral quanto no condomínio edilício. Lá na aula de condomínio geral eu falei: quem aufere o bônus, arca com o ônus. Quem arca com o ônus, aufere o bônus. E isso também vale para o condomínio edilício. Ou seja, se eu pago R$1.000 de taxa condominial, o apartamento que tem fração ideal 50% maior do que a minha fração ideal, paga R$1.500 de condomínio. Lá onde eu moro é assim. Se eu pagar R$1.000 de condomínio, de taxa condominial, o proprietário lá da cobertura, que tem fração ideal 50% maior do que a minha, vai pagar R$1.500 de taxa condominial. Por outro lado, se o meu edifício desmoronar, porque um avião bater nele, por exemplo, deixa eu isolar aqui, se meu edifício desmoronar, quando a empresa aérea for indenizar, se me indenizar em R$1 milhão, vai indenizar o proprietário da cobertura R$1,5 milhão, 50% maior do que a minha. Então, é uma questão de ônus e bônus. Ter fração ideal maior pode ser bom por um lado e pode ser ruim por outro lado. Então, a regra é que a taxa condominial é diretamente proporcional à respectiva fração ideal. Professor, pode dispor o contrário? Pode. A convenção de condomínio pode dispor que, embora haja frações ideais diferentes no condomínio, todo mundo paga o mesmo tanto. Mas isso tem que estar na convenção de condomínio devidamente registrada. E por que registrada? Para dar publicidade e gerar punibilidade erga omnes, gerar punibilidade contra todos que ali vierem a morar. Existem dois artigos importantíssimos que a gente tem que estudar muito, que é o artigo 1335 e 1336 do Código Civil. Esses dois artigos dizem respeito a direitos e deveres dos condôminos. O rol do 1335 e o rol do 1336, respectivamente direitos e deveres dos condôminos, não é um rol exaustivo, não é um rol números clausus, é um rol exemplificativo, ou seja, um rol números apertos. Podem existir outros direitos e deveres nas convenções de condomínio e até no regimento interno. O regimento interno não é um documento obrigatório do condomínio, é recomendável que se faça, né? O regimento interno traça detalhes da convenção, a convenção, repito eu, é obrigatória, e lá no regimento interno e na convenção podem existir outros direitos e deveres previstos a serem exigidos por parte dos condôminos. Vamos lá no 1335 ver, portanto, alguns exemplos de direitos dos condôminos, né? O primeiro é dispor livremente
Sublinha para mim a palavra livremente no inciso 1 do 1335. Sublinha para mim a palavra livremente no inciso 1 do 1335. Está aí uma segunda diferença do condomínio geral para o condomínio edilício. Lá no condomínio geral, quando um condômino quer vender a sua fração ideal, ele pode fazê-lo livremente? Não, não pode. Por quê? Porque a gente aprendeu, e repito agora, que um condômino em condomínio geral, antes de vender a sua fração ideal para não condôminos, para estranhos, ele tem a obrigação de dar direito de preferência, de prelação, de preempção aos demais condôminos. No condomínio edilício, não. No condomínio edilício, se eu quiser vender o meu apartamento hoje, eu não tenho que dar preferência para os demais 44 condôminos que eu tenho. Não, eu posso vender livremente. Está aí uma segunda diferença. Eu posso hipotecar o meu apartamento livremente. Um condômino em condomínio edilício pode livremente dispor da sua unidade, ao contrário do condomínio geral. O segundo direito, dar às partes comuns a destinação prevista a elas. Lá onde eu moro, há muitos e muitos anos, queriam transformar o salão de festa em um salão de yoga, para as pessoas terem aula de yoga no salão de festa, né? Eu não falei isso não porque eu não sou um chato, mas eu lembrei do inciso 2, pode? Não pode não. Salão de festa é para fazer festa, é uma parte comum, e partes comuns têm destinação específica prevista na convenção de condomínio. Então, é direito de todos usar as partes comuns, conforme a sua destinação, e não pode excluir os demais condôminos. Portanto, lá onde eu moro, não pode ter um condômino reservar o salão de festa exclusivamente para ele durante o ano inteiro. Ele estaria excluindo os demais condôminos, ele não pode fazer isso. Então, pode usar a parte comum conforme a sua destinação, desde que não exclua os demais condôminos. O terceiro direito previsto no 1335 é de votar. A administração condominial é uma administração democrática. Vale dizer, quem administra o condomínio é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um órgão composto por todos os condôminos. Portanto, tem síndico que pensa que manda. Síndico não manda no condomínio, não. O síndico faz o que a lei manda ele fazer. Quem manda no condomínio é a Assembleia Geral. É um órgão composto por todos os condôminos. Duas observações. Primeiro, para votar, o condômino tem que estar em dia com as suas obrigações. Só pode votar na Assembleia Geral o condômino que está em dia com as suas obrigações. Segunda observação, o voto de cada condômino tem valor diretamente proporcional à sua respectiva fração ideal. Então, veja bem, eu já disse que onde eu moro, tem lá 42 apartamentos com a mesma fração ideal e 3 apartamentos de duplex de cobertura que tem fração ideal 50% maior do que a minha. Isso significa dizer que o proprietário do apartamento duplex tem 50% mais poder do que eu. Ou seja, 2 votos de apartamento duplex, lá da cobertura, onde eu moro, equivalem a 3 votos de apartamento comum, apartamento padrão, apartamento tipo. Por quê? Repito eu, o voto de cada condômino é diretamente proporcional à sua respectiva fração ideal. Isso também vale para o condomínio geral. Lá quando eu dei aula de condomínio geral, eu falei de uma hipótese de uma fazenda que tem 3 donos. Um com 0,6 de fração ideal, outro com 0,3 de fração ideal, outro com 0,1 de fração ideal. Isso importa dizer que aquele condômino que tem 0,6 de fração ideal tem voto que vale 6 vezes mais que aquele condômino que tem fração ideal 0,1. O condômino que tem 0,3 de fração ideal, o voto dele vale 3 vezes mais que o voto de quem tem fração ideal 0,1. Então, nesse caso que eu estou exemplificando lá no condomínio geral, o que resulta? Que quem tem fração ideal superior a 0,5, manda no condomínio. Por quê? Porque o voto dele tem muito poder.
Isso é muito raro de acontecer, naturalmente, mas é importantíssimo dizer que o voto de cada condômino é diretamente proporcional à respectiva fração ideal. Vamos agora para deveres dos condôminos. Falamos de alguns direitos, agora vamos falar de alguns deveres dos condôminos previstos no artigo 1336. Alguns exemplos, é um rol números apertos. O primeiro dever, pagar a taxa condominial. Como eu já disse, o valor da taxa condominial é diretamente proporcional à respectiva fração ideal. Ou seja, o valor que cada condômino paga de taxa ordinária é o valor correspondente a seu percentual sobre o todo. Salvo, sublinha para mim a palavra salvo, cláusula expressa na convenção de condomínio. A convenção de condomínio pode estipular o contrário. Se a convenção de condomínio não estipular, o valor da taxa, repito pela enésima vez, é diretamente proporcional à respectiva fração ideal. Professor, já teve decisão do STJ em sentido contrário? Já. Já tiveram algumas decisões judiciais diante de situações anômalas, situações completamente extraordinárias, onde, por exemplo, o apartamento de cobertura tinha piscina própria, sauna própria, fração ideal muito maior que os demais condôminos e, por força da convenção, pagava o mesmo tanto. O STJ disse, não, quem ofere o bônus arca com o ônus, tem que pagar mais. E também já tiveram decisões judiciais onde a cobertura tinha uma fração ideal, por exemplo, 100% maior do que os demais condôminos, o dobro da fração ideal, e, portanto, teria que pagar o dobro de taxa condominial, e o STJ disse não. Se o proprietário da cobertura gasta o mesmo tanto de água, gasta o mesmo tanto de gás, utiliza a mesma quantidade de vezes o elevador, não faz sentido ele pagar muito mais que os demais condôminos. E determinou a redução. Mas isso são situações extraordinárias. Segundo dever previsto no 1336, não fazer obras que comprometam a segurança da edificação. Você pode fazer obra dentro do apartamento? Pode. Pode pintar seu apartamento internamente de preto, de vermelho? Pode. Pode derrubar uma parede interna do apartamento? Pode. Desde que não cause problemas à segurança da edificação. Já tiveram vários casos no mundo inteiro de gente que derrubou uma parede dentro do apartamento, tinha uma viga ou uma coluna dentro dessa parede e o edifício inteiro caiu. Já tiveram casos de gente que resolveu construir um ofurô, uma piscininha, uma banheirona dentro do apartamento, encheu de água, a laje não se sustentou e o edifício inteiro caiu. Então, obviamente, podem ser feitas obras desde que não comprometam a segurança da edificação. Terceiro, não alterar a fachada da edificação. Então, não pode colocar nada para pendurar na janela, vai alterar a fachada, ainda que temporariamente, poderá colocar toalha para secar, além de ser falta de educação, né? É um ato ilícito. Não pode alterar a cor da fachada do seu apartamento, alterar a esquadria da janela. Por quê? Porque causa problemas estéticos, problemas urbanísticos. Para alterar a fachada, o município tem que aprovar. Não se altera a fachada simplesmente porque quer. Além da unanimidade dos condôminos, o município tem que aprovar. E o último dever, qualquer comportamento prejudicial à SSS, sossego, segurança e saúde dos demais condôminos, é proibido. Então, ouvir música alta, fazer festa até altas horas, é proibido. Aí vem sempre a pergunta, professor, posso ter animais domésticos no meu apartamento? Pode. E o STJ já definiu, ainda que a convenção de condomínio proíba pets, animais domésticos, devem ser admitidos, desde que o animal doméstico não traga problemas de sossego, segurança e saúde. Ou seja, não pode ser um cachorro que late à noite, latir hora nenhuma, né? Um cachorro que traga problemas de sossego, né? Eu estudo muito na minha casa, eu gosto de sossego, gosto de silêncio. Não pode ser um animal que traga problemas de saúde, um animal que transmita doença,
ou um animal bravo, que traga problema de segurança, né? Criar um pitbull bravo dentro do apartamento, é claro que não pode. Outra pergunta muito interessante. Professor, e se forem desrespeitadas essas regrinhas, né? Quais são as sanções previstas em lei? O artigo 1336, nos seus parágrafos, o 1337, trata apenas de sanções pecuniárias, multas. Então, se atrasar o condomínio, a taxa condominial, a multa é 2%, uma multa muito pequenininha, na minha opinião. Né? A multa de mora é no máximo 2%. Juros previstos na convenção. Se o condômino for reiteradamente inadimplente, pode pagar uma multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial. E se o condômino for um condômino antissocial, ou seja, aquele que não sabe viver em sociedade, transforma o apartamento dele numa boate, né? É um condômino que não sabe viver em sociedade, ele pode ser constrangido a pagar uma multa de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Professor, pode expulsar condômino? A jurisprudência não é pacífica, mas a tendência é que não. A tendência da jurisprudência é que não pode expulsar condôminos. O que resta fazer? Multar, penhorar o apartamento se ele não pagar a multa, levar para um leilão, alguém arrematar e depois a pessoa sair. Né? Eu acho até lamentavelmente, particularmente, eu sou muito a favor da expulsão de condôminos que depois de ter sido multado várias vezes, desde que, obviamente, garantido para a defesa, contraditório, que expulse, né? Mas a jurisprudência tende a dizer que não pode expulsar condôminos. Professor, pode proibir um condômino de ter acesso a determinada área comum? Por exemplo, um condômino que transformou a piscina, sujou a piscina, ou transformou a piscina numa festa, numa pool party, né? Não, a tendência da jurisprudência é que também não pode obstar o uso de partes comuns pelos condôminos. Eu também acho, lamentavelmente, que não sabe se comportar nas partes comuns, não vejo nenhum problema de proibir. Mas a jurisprudência tende a dizer que não. Outra questão muito importante, garagem, né? Garagem dá muita briga em condomínio. Nós temos 3 tipos de vagas de garagem. Nós temos vagas de garagem parte comuns, vaga de garagem parte exclusiva e vaga de garagem com matrícula imobiliária própria. Quando a vaga de garagem é parte comum, aquela que quem chegar primeiro usa, obviamente não pode nem alugar e nem vender. Você não pode alugar aquilo que não é seu, muito menos vender aquilo que não é seu. São partes que pertencem a todos os condôminos. O que é mais comum no Brasil, onde eu moro é assim, é que a vaga de garagem seja uma parte acessória ao apartamento. Então, na matrícula imobiliária do meu apartamento, está lá escrito apartamento 1601 e vaga de garagem 22 e 23 do primeiro piso. Então, as vagas de garagem estão constantes da matrícula imobiliária do meu apartamento. São chamadas vagas de garagem acessórias. Quando a vaga de garagem é acessória, obviamente eu não posso vender, porque o acessório segue o principal. Eu só poderia vender a vaga de garagem se eu vendesse o apartamento junto. Eu poderia alugar? A resposta é sim, somente para quem ali mora. Eu só posso alugar para os demais condôminos ou pessoas que ali residem, por questões de segurança. Eu só posso alugar para pessoas estranhas, entenda a palavra estranha como alguém que ali não reside, se a convenção de condomínio expressamente permitir. Repito, o aluguel de vaga de garagem só é permitido para não estranhos. Entenda a palavra estranho como uma pessoa que ali não mora, se for um edifício residencial, ou uma pessoa que ali não trabalha, se for um edifício comercial. Professor, e a matrícula imobiliária própria? E quando a vaga de garagem tem matrícula imobiliária própria? Eu posso vender? Posso vender. Ela é uma parte autônoma, é um imóvel qualquer, né? Agora, alugar, ter acesso à vaga de garagem, repito, só para quem ali mora ou para quem ali trabalha, exceto se a convenção dispuser de forma contrária. Outro assunto importante, realização de obras, lá do 1341, 1340 do Código Civil. Para realizar obras no condomínio, tem que verificar que tipo de obra que é. Se for uma obra necessária, o síndico mesmo faz. É necessário, o síndico faz,
e depois cobra dos condôminos o valor correspondente à obra na proporção das respectivas frações ideais. Se a obra for útil, tem que fazer uma Assembleia Geral Extraordinária e a maioria dos condôminos tem que votar pela realização da obra. E se a obra for voluptuária, ou seja, aquela obra de mero prazer, deleite, para ficar bonito, aformoseamento, 2/3 dos condôminos tem que aprovar. Lembrando, amigos, o voto de cada condômino é diretamente proporcional à sua respectiva fração ideal. Então, o síndico, quem administra o condomínio, tem que fazer uma operação aritmética. Tem que somar as frações ideais de quem é a favor da obra e verificar. Se for obra útil, tem que dar mais de 0,5. Se for obra voluptuária, tem que dar mais de 0,666, mais de 2/3. É assim que se realiza uma obra. E por fim, eu já disse nesse vídeo e repito agora, quem é que administra o condomínio? Não é o síndico. O síndico faz o que o 1347, 1348, 1349 manda ele fazer. As obrigações do síndico estão previstas em lei. Quem manda no condomínio é um órgão que chama-se Assembleia Geral, que é um órgão composto por todos os condôminos. Então tem que fazer reunião, o nome jurídico é Assembleia Geral, e levantar a mão. Sou a favor, sou contra. É assim que se administra um condomínio. Ok? Está aí dada uma aulinha sucinta sobre condomínio. Eu tenho um livro sobre isso, recomendo a leitura, chama Condomínio em Edifícios, editora Del Rey. Enfim, existem muito mais assuntos interessantíssimos sobre condomínio edilício que vale a leitura. É algo muito presente na vida do advogado, muito presente na vida do juiz, muito presente na prova da OAB, muito presente em concursos públicos. Portanto, recomendo veementemente que estudem muito condomínio edilício. Um grande abraço, bons estudos.